que nós tiramos para vir celebrar e agradecer a Deus aquilo que Deus fez durante toda a nossa semana. E se na nossa semana às vezes acontecem coisas não tão boas, pois é tempo de nós entregarmos nas mãos de Deus e esperar que a próxima semana seja melhor. Amém? Amém. Estamos a falar, não sei se vocês se lembram, estamos a falar de reino invertido. Amém? O reino de Deus, o reino invertido. E há 2 semanas falámos basicamente sobre o reino de Deus. A semana passada falámos sobre casamento no reino invertido. E esta semana vamos falar de sucesso no reino invertido. O que é sucesso no reino de Deus? Será que sucesso é a forma como nós normalmente pensamos que é sucesso, ser bem sucedido? Ou no reino de Deus também não é como nós pensamos? Será que é diferente daquilo que a nossa mente imagina? Laura? Está a ver? Amém? Amém. Nós vamos falar um pouco sobre sucesso no reino de Deus. Amém? E sabem, nós quando falamos no reino de Deus, no reino invertido, não falamos somente de um reino espiritual, mas também, como já falámos, nós falamos de um reino de uma forma prática, e de uma forma em que nós, hoje em dia, mesmo vivendo nesta sociedade, o reino de Deus, ele tem que fazer parte da nossa vida. Amém? Então, quando nós falamos do reino de Deus, muitas vezes a ideia que nós estamos, ou que nós temos, como nós entendemos, é que nós estamos a falar a ir para o céu. Amém? Quando falamos do reino de Deus, nós falamos a ir para o céu. Estamos à espera sempre que a nossa vida termine no céu e termine o reino de Deus, esta imaginação que nós temos para ir para o céu. Mas sabem, o Evangelho de Mateus, ele quando fala no reino dos céus, Jesus quando fala no reino dos céus, nós pensamos em entrar no céu e levamos a nossa vida a imaginar o céu. Como é que será o céu? Muitas vezes, eu lembro quando nós éramos mais adolescentes e estávamos na igreja, o nosso pastor falava-nos das ruas de ouro. Quem é desse tempo? É desse tempo, não é? As ruas de ouro, e nós imaginávamos o céu tudo brilhante, nós andávamos sobre as ruas de ouro, com diamantes. Eu às vezes até imaginava, quando era jovem, até imaginava a minha casa, não ia haver televisão, né? Porque nós iríamos estar todo o tempo a louvar o Senhor, mas eu imaginava às vezes no céu como é que seria tudo brilhante, né? E nós muitas vezes pensamos como é que nós vamos, ou se morremos, às vezes nós imaginamos a ser levados num carro de fogo como Elias. É interessante, não é? Muito interessante nós sermos levados num carro de fogo. Acho que Elias, quando nós chegarmos lá, ele vai nos contar como é que foi. Como é que foi essa experiência, porque ele teve uma experiência única. Amém? Então, mas existe uma diferença entre as palavras de Jesus, porque Jesus, ele nunca falou no reino do céu. Ok? Jesus nunca falou no reino do céu. Ele, quando falava do reino, ele falava do reino dos céus. Amém? Não no reino do céu. E o reino dos céus, o céu não é para onde o reino vai, mas é de onde o reino vem. Não sei se vocês já pensaram nisso. O céu não é para onde o reino vai. Nós não vamos para o reino do céu. O céu é de onde o reino vem, porque o reino vem de Deus. O céu é a origem do reino. Então, quando nós falamos em reino de Deus, isto para dar uma pequena introdução, para nós nos lembrarmos de algumas coisas, quando nós falamos do reino de Deus, nós falamos de governo, porque é um reino. Nós falamos de um governo não só espiritual, como físico. Então, neste reino, o reino dos céus, o reino de Deus, existe um rei, que é Deus, existe um governo, existem leis, existem um sistema, existe uma Constituição. Independentemente de nós não vermos este reino, porque este reino, como nós já falámos, este reino está dentro de nós, esse reino também tem este tipo de coisas. Também tem lei, tem instituições, tem governo. E sabem, um dos grandes problemas de hoje que nós vemos na nossa sociedade é que a terra
governa a terra. E isto traz-nos muitos problemas. Então, quando a terra governa a terra, independentemente da nossa opinião política, da nossa ideia política, vai sempre dar problemas. Porquê? Porque são pessoas caídas, pessoas pecadoras, a governar pessoas pecadoras. E por muito que nós muitas vezes votemos, ainda agora houve umas eleições para a Europa, né? Por muitas vezes que nós votemos e escolhamos aquilo que nós achamos melhor, ele vai sempre haver erros. Vai haver sempre pessoas que vão errar, porque são pessoas que erram, são pessoas pecadoras. Amém? São seres imperfeitos, pessoas imperfeitas, a governar pessoas imperfeitas, que somos nós. Né? Então, a nossa esperança não é um governo terreno, mas sim um governo celestial. Nós temos esperança que o governo celestial, ele venha reinar a terra. O que nós queremos para a nossa vida, para a terra, é que o reino dos céus, ele venha governar a terra. O céu governe a terra. E isto porque já estamos cansados deste sistema que nós temos. Não sei se vocês já estão cansados, mas a coisa não anda nem para a frente nem para trás. Cada vez estamos piores, como nós podemos dizer, não é? Isto mudam uns, vêm outros, mas a situação ali está sempre na crise. Está sempre na crise. E a única forma que nós temos para passar essa crise é que Cristo, ele venha governar a terra. E é isso que nós vamos ver. Então, como nós já vimos, onde o Rei está, e nós falámos disso há 2 semanas, o Rei está no nosso coração, aonde o Rei está, aí está o reino. Então o reino está na nossa vida. Então isto para dizer o quê? Que nós somos um exemplo do reino de Deus na terra. Nós somos o espelhar de Deus na terra. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando nós temos o reino de Deus, isso vai afetar tudo aquilo que eu faço. Isso vai afetar tudo aquilo que eu sou. Isso vai afetar o meu caráter. O meu caráter tem que ser moldado à forma do reino de Deus na minha vida. E isto porque nós já falámos, o reino de Deus, quando está na minha vida, ele tem que afetar o meu casamento, como nós falámos a semana passada, ele tem que afetar as minhas finanças, ele tem que afetar o meu trabalho, se eu sou, a forma como eu sou patrão, a forma como eu sou empregado, a forma como eu relaciono com os meus filhos, a forma como eu relaciono com os meus vizinhos. Tudo isso tem que ser afetado, porque o reino de Deus está em nós. Então, a forma como nós estamos na sociedade, ela tem que ser afetada. Nós temos que ser exemplo. Amém? Então nós temos que entender que o reino de Deus, ele não é só espiritual. E muitas vezes a ideia que nós temos do reino de Deus é que quando nós vimos à igreja e sentimos aqueles arrepios, aqueles tremeliques, né? Nós estamos a experimentar o reino de Deus. E muitos de nós, ai que bom, o reino de Deus está aqui agora porque eu senti um calafrio. E às vezes não é nada o reino de Deus. Amém? Porque o reino de Deus, ele tem que estar contigo todos os dias. Não é só quando tu vais à igreja. Amém? Amém. Então o reino de Deus, ele tem que ter um sistema, ele tem que ter uma organização, ele tem que ter um governo. E foi isso que Jesus veio trazer à terra. Amém? Foi isso que Jesus veio trazer. Ele veio trazer o reino de Deus. E se nós pensarmos numa pessoa boa que mataram, isto para nós entendermos um pouco a mensagem de Jesus na terra, se nós pensarmos numa pessoa boa, Jesus era a melhor pessoa que havia. Não é? Ele curava, ele alimentava o povo, ele expulsava demónios, ele ressuscitava pessoas, ressuscitava crianças. Só se nós virmos na Bíblia, Jesus mandou parar um funeral para ressuscitar uma criança. Amém? Amém? Ele era uma pessoa boa. Hoje em dia não existe. Não existe ninguém que ressuscite criancinhas, não existe ninguém que faça estas coisas, que estes milagres, todas as coisas boas que Jesus fazia. Ele era bom. Se existia alguém bom, esse era Jesus. Então nós podemos dizer, porquê que o mataram se ele era tão bom? O que é certo é que o mataram. Amém?
Claro que havia um propósito naquilo que Jesus veio fazer à terra, mas ele era uma pessoa boa. Mas sabem porque é que o mataram? Mataram porque a mensagem que Jesus trazia não agradava à sociedade. A mensagem do reino de Deus não agradava à sociedade, porque era inverso àquilo que a sociedade vivia. Não só vivia, como vive hoje ainda. Amém? Essa mensagem não era boa para eles, não era boa para o sistema, não era boa para o governo. Amém? Amém? E quando nós falamos de sucesso no reino de Deus, que é isso que nós vamos falar hoje, o que é mais importante neste sucesso? A forma como Deus vê ou a forma como o mundo vê? Porque se nós virmos sucesso invertido, é completamente diferente daquilo que as pessoas veem. O que é mais importante? A forma como os teus amigos veem o sucesso ou a forma como Deus vê? A forma como os teus familiares veem ou a forma como Deus vê? Amém? E é disso que nós vamos falar. Amém? Sabem? Quando nós estamos a experimentar o reino de Deus e este reino invertido, as pessoas não entendem aquilo que nós estamos a viver. Não entendem. Pois não, ora. Ninguém entende aquilo que estás a viver, pois não? É verdade. As pessoas não entendem. Porque para eles não faz parte do seu mindset. Não faz parte daquilo que eles absorveram, daquilo que eles aprenderam. Amém? E tudo aquilo que nós vivemos como cristãos neste reino, amém, é estranho para as pessoas. Amém? É estranho. E quando eu digo estranho, não estou a dizer que nós temos que ser mal-humorados, porque antigamente nós dizíamos, não, sou cristão. Eu sou cristão, assim, bem, cara bem fechada, assim como a Lúcia está agora, assim, cara bem fechada. Assim, cara bem fechada. Agora sou crente. Já não posso rir, já não posso brincar. Não, isso não é ser estranho. Isso é pronto. Não sei o que é. Amém? Mas para o mundo, nós somos estranhos. Amém? Nós somos estranhos. Quando nós falamos em sucesso no reino de Deus, amém? O mundo não entende por isso é que nós somos estranhos. O mundo não entende porque é que nós perdoamos. O mundo não entende porque é que nós amamos as pessoas. O mundo não entende porque é que nós cuidamos das pessoas. Amém? Perdoar. Mas fizeram tanto mal. Não faz sentido para eles. Amém? Gastar tempo com as pessoas. Hoje em dia as pessoas não têm tempo nem para elas próprias. As pessoas não têm tempo nem para elas próprias. Porque são tão atarefadas, de uma vida tão corrida que não têm tempo. Amém? Mas no reino de Deus nós temos tempo para amar pessoas, para cuidar das pessoas, para dar cola às pessoas. Amém? O que é isso de dar ofertas e dízimos? O dinheiro não me chega nem para... Eu chego ao dia 10 já não tenho dinheiro. E aqueles que chegam ao dia 10, porque há outros que chegam ao dia 8 já não têm. Como é que eu vou dar ofertas e dízimos? Eu preciso é para mim. O reino de Deus, as pessoas não entendem. As pessoas não entendem porque é que eu tenho que dar ofertas e dízimos para a casa do Senhor. Não entendem. As pessoas não entendem porque é que nós tratamos bem as pessoas quando elas nos magoam. Amém? E por causa disso é que nós somos estranhos. Somos estranhos. Para muitos não somos estranhos, para muitos somos malucos. Né? Para muitos somos doidos, porque fazemos aquilo que é contrário. Se a pessoa me magoa, eu tenho que maltratá-la. Não é? Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não é assim. Amém? Então vamos ver o que é sucesso. Amém? Vamos ler em Mateus 11, 2 a 11. Vamos perguntar, és tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Respondeu-lhe Jesus, ide contar a João as coisas que ouvis e vedes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Ao partirem eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Estou a falar de João Batista. Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis.
Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que aí envio eu ante ti, ante a tua face, o meu mensageiro, que há de preparar diante de ti o teu caminho. E depois assim no versículo 11: em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior que João Batista. Pois aquele que é o menor no reino de Deus, no reino dos céus, é maior do que ele. Amém? Amém. Eu queria chamar a atenção para a primeira parte do versículo 11, que diz assim: em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João o Batista. Amém? Amém. Sabem que Jesus aqui estava a declarar que João Batista, de entre os homens nascidos de mulher, era o maior. E nós podemos pensar assim, mas como maior? Como maior? Porque assim, nós temos Moisés, que ele abriu o mar vermelho. Nós temos Davi, que era chamado o amigo de Deus. Amém? Nós temos Isaías, o profeta. Nós temos Elias, que subiu num carro de fogo, como nós já vimos. Nós temos tantos homens. Temos Abraão, temos Noé, tantos homens que podem ser maiores por aquilo que eles fizeram no plano de Deus para o povo. Porquê João Batista? Porquê João Batista? Vocês sabem que João Batista, ele teve 6 meses de ministério. 6 meses. E levou 30 anos a preparar esses 6 meses. Amém? Nós às vezes temos 5 meses de preparação e depois estamos 30 anos no ministério. Mas João Batista foi ao contrário. Ele teve 30 anos a preparar-se para aquilo que ele tinha sido escolhido, amém, para ter um ministério de 6 meses. Outra coisa curiosa, João Batista nunca fez um milagre. Vocês sabiam? Vocês já viram que na Bíblia não vem nenhum registro de um milagre de João Batista? Nenhum. Amém? Então vamos pensar, porquê é que ele era o maior? Porquê é que Jesus estava a dizer que nascido de mulher não havia outro maior que João Batista? Amém? Porquê? Porque se ele não fez nada, se ele só teve 6 meses, porque depois mataram-no, né? Se não fez milagres, se não fez maravilhas, se não pregou para as multidões, porquê João Batista era o maior? Nascido de mulher. Amém? E nós vamos ver algumas características de João Batista para nós entendermos o porquê que ele era maior. O porquê que ele era ou tinha sucesso. Porquê que sucesso na vida de João Batista ele aconteceu. Amém? Amém. Em primeiro lugar, vamos ver sucesso no reino invertido, a santidade. Amém? Mateus 1,17 diz assim: ao partirem eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Aqui Jesus está a falar de João Batista, como eu já disse, não é? E diz em Lucas 1,80, diz assim: ora, o menino crescia e se robustecia em espírito e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação em Israel. Amém? Então, se nós conhecermos um pouco da vida de João Batista ele ficou órfão muito cedo, porque João Batista ele nasceu já dos pais velhos, né? Ele já nasceu dos pais velhos. Isabel já era avançada a idade, até porque Isabel era estéril. Amém? Isabel era estéril e Zacarias, ele também era avançado em idade, ele era um sacerdote. Amém? Então eles os dois já eram velhotes, já não tinham muita esperança de viver muitos anos. Então João Batista ele ficou órfão muito cedo, mais ou menos sobre os 8 anos que ele ficou órfão. Amém? E quando João Batista ficou órfão, João Batista foi para o deserto. E foi aí que ele esteve a maior parte do tempo.
Amém? Sabem, deserto aqui não tem o mesmo significado de quando nós falamos, estou a passar um deserto. Nós, quando usamos a palavra deserto, usamos a palavra deserto para problemas. Estou a passar um deserto, estou a passar dificuldades, estou a passar lutas na minha vida. Usamos essa palavra, deserto, como se fosse um tempo difícil na nossa vida. Mas sabem, quando aqui João Batista foi para o deserto, e quando aqui a Bíblia usa esta palavra deserto, esta palavra deserto, ela significa separado. Ok? Esta palavra deserto, ela significa separado. E separado foi o que o João Batista decidiu fazer. Ele decidiu separar-se para o deserto. Agora há uma outra palavra que é santidade. Amém? E santidade na Bíblia, quando nós vamos ao grego, santidade é kadosh. Amém? Então, quando nós pensamos em alguém santo, nós pensamos em alguém que não erra, em alguém que não falha, alguém que não comete erros, que não mente, que não fofoca, que não vê coisas más, que não fala asneiras, né? Nós pensamos que é uma pessoa assim, uma pessoa que cuida, né? Quando nós pensamos numa pessoa santa, há pessoas que têm uma expressão que dizem, eu sou um santo, porque eu não faço mal a ninguém, né? Mas isso não é o verdadeiro sentido de santidade. Quando nós olhamos para algo santo, não é algo que a pessoa é. Quando olha, algo santo é algo que é separado para o serviço. E é isso que fala a Bíblia. Ok? Se eu pegar nesta caneca, ela é uma caneca comum, com os seus defeitos, com as suas lasquinhas. Yeah? Esta para cá não tem muita lasquinha. Mas isto é uma caneca comum. Mas se eu pegar nesta caneca, porque ela está a servir o reino de Deus, isto é um objeto santo. Porquê? Porque é separada para servir o reino de Deus. Amém? Eu quero que vocês entendam isto, porque é muito importante. Ou seja, nós quando somos separados, e João Batista quando decidiu ser separado, nós somos separados com todos os nossos defeitos, com todas as nossos mal-feitios, com todo o nosso mau caráter. Amém? Deus não quer pessoas perfeitas. Deus quer pessoas que, apesar de serem perfeitas, apesar de errarem, pessoas que querem se separar para Deus. Amém? Deus não está à espera que tu sejas perfeito para te separares. Deus não está à espera que nunca cometas erros ou que não peques para te separares. Não, Deus quer que tu te separes assim como tu estás. Com dificuldades, com lutas, com riso, com choro. Amém? Porque isto é ser separado. Amém? E João Batista, ele foi separado. Sabem, sucesso no céu é alguém santo. Amém? Ou seja, é alguém que é separado. Ok? Como nós já falámos. Alguém que voluntariamente se separou. E isto acontece quando nós olhamos e vamos lá ver, nós não vamos agora todos para o deserto, hein? Não vamos, nós não vamos todos agora sair daqui, porque eu agora vou para o deserto separar-me. Não estou a falar disso. Amém? Vamos todos para o Saara. Não é? Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar de nós separarmos a nossa vida. E como é que eu faço isto? Amém? Separado é alguém que diz que tem cuidado com a língua, é alguém que tem cuidado com os ouvidos, para não ouvir tanta baboseira, é alguém que não fala asneira, é alguém que não vê coisas que não deve ver. E nós temos que entender que estas coisas, nós temos que fazê-lo, porque nós temos que entender que tudo isto que eu tenho é de Deus. Os meus olhos são de Deus, os meus ouvidos são de Deus, a minha boca é de Deus. Todos os meus sentidos são de Deus, a minha vida é de Deus. E quando nós estamos a viver este deserto, amém, de estar separados, então existe a necessidade de nós filtrarmos todas as coisas, filtrarmos o que ouvimos, filtrarmos o que falamos,
filtrarmos o que vemos. Amém? Nós temos que filtrar aquilo que está a entrar no nosso coração. Amém? Porque tudo aquilo que entra na nossa vida afeta o nosso coração. Amém? Nós temos que decidir voluntariamente aquilo que adoece a nossa santidade. Porque são escolhas. A nossa santidade muitas vezes é adoecida, fica enferma por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós vemos. E nós ficamos doentes, nós ficamos enfermos. Amém? Então eu posso decidir por mim mesmo e posso decidir e posso dizer que eu quero ser separado. Amém? Amém. Sabem, santidade é o lado visível da salvação. Quando nós falamos em santidade, nós temos que entender que a santidade não salva ninguém. Nós não somos, porque eu agora vou ser salvo, mas eu primeiro tenho que ser santo. Eu não posso errar, eu não posso pecar, eu não posso discutir com a minha esposa e com o meu marido. Não é? Agora vou ser santo. Para quê? Para poder ser salvo. Isso é completamente ao contrário. Amém? A santidade é o reflexo da nossa salvação. Quando nós somos salvos, amém? Quando nós somos salvos, a nossa vida, ela tem que refletir santidade. E porquê? Porque quando eu sou salvo, eu recebo o Espírito Santo. Vocês já pensaram? Todos nós já recebemos o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Quando nós dizemos, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito quê? Santo. E santo que faz o quê? Santidade. Amém? Então nós só temos que ter santidade porque alguém um dia entrou na minha vida e eu tenho que refletir aquilo que entrou na minha vida, que é santidade. Amém? Então, resumindo, se tu não tens santidade, tu não és salvo, porque a santidade não é um requisito para ser salvo. Amém? A santidade é o resultado e o reflexo da tua salvação. Amém? Sabem, quando eu digo Jesus é tudo na minha vida, a santidade tem que ser o resultado desse reino. Se eu digo Jesus, tu és tudo para mim, a minha vida tem que refletir tudo isso. Esse tudo que Jesus é para mim, isso tem que se refletir. Amém? Então, se a minha vida, naquilo que eu faço, ela não reflete santidade, existem algumas coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que pedir mais. Eu tenho que louvar mais. Eu tenho que ter mais relacionamento com Deus. Para que Deus e o Espírito Santo Ele reine na minha vida. Para que se possa refletir naquilo que eu faço. Amém? Sucesso no reino de Deus não é ver tudo o que os outros veem. Não é falar tudo aquilo que os outros falam. Não é ouvir tudo aquilo que os outros ouvem. Sucesso na minha vida é ser separado. No reino de Deus é ser separado. Amém? Amém. Em segundo lugar, sucesso no reino invertido é simplicidade. Amém? Mateus 3,4. E vamos continuar a falar de João Batista, porque é ele o centro desta pregação. E diz assim, ora João, Mateus 3,4, ora João usava uma veste de pelos de camelo e o cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E bom, este pastor agora quer que a gente vá comer gafanhotos e mel silvestre. Quer dizer, primeiro íamos para o deserto, agora vamos vestir peles e está bonito, está muito bonito. Sabem, João Batista estava vestido de roupas simples. Né? Estava vestido de roupas simples e peles de camelo. Sabem? Naquele tempo em que viveu João Batista, as roupas elas eram um sinal da tua importância na sociedade. Quem era importante vestia roupas finas, vestia roupas de linho, principalmente quando eram os sacerdotes, os escribas,
os governadores. Sabem, agora, eu não estou a dizer que nós temos que agora vestir todos roupas, a Irina já está com dor no coração de vestir roupas velhas. Já está, ai meu, mas estava a dizer não vestir roupas velhas, já está com dor no coração já. Amém? Não, tem que meter com vocês, para vocês não dormirem, amém? Então, eu não estou a dizer que nós temos que começar a vestir roupas rotas, hein? Nem roupas velhas. Ah não, agora vamos ali à Charity, vamos todos comprar roupas. Minha esposa já veio do deserto, agora já está amém? Eu não estou a dizer que nós temos que vestir roupas sujas, nada disso, sabem? Porque o que eu quero dizer é que a simplicidade não se mede por aquilo que nós vestimos, nem temos, nem possuímos, mas a simplicidade mede-se pela simplicidade do nosso coração. Aquilo que é importante no nosso coração, porque tem a ver com atitude, não tem a ver com poder económico nem financeiro, não tem com gosto, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a atitude do nosso coração. Amém? E a pergunta que nós podemos fazer para nós percebermos qual é a atitude do nosso coração é nós perguntarmos o que é que eu necessito para ser feliz. Amém? O que é que eu necessito para ser feliz? Sabem, simplicidade é o inverso de complexidade. E nós vivemos numa sociedade complexa. Hoje, na nossa sociedade, aquilo que nós vemos é que para ser feliz é complexo. É difícil. É luta para nós sermos felizes. Mas isso é o que a sociedade nos diz. Amém? Sabem, nós há muitos anos eu ouvi dizer que estavam a descobrir a fórmula para a felicidade. Havia duas fórmulas que eram importantes, que era a fórmula para ficar jovem para sempre, né? de rejuvenescimento, amém? E havia uma fórmula, queriam encontrar a fórmula para a felicidade. O que é que eu necessito para ser feliz? E isso é uma pergunta que cada um de nós pode fazer, porque pode ser simples e pode ser complexo. Amém? O que é que eu necessito? Será que eu necessito de um carro topo de gama para ser feliz? Será que eu necessito de uma mala Louis Vuitton para ser feliz? Há pessoas que pensam que sim. Será que eu preciso de uma roupa XPTO para ser feliz? Será que eu preciso de uma casa, uma mansão para ser feliz? Amém? Sabem? Nós fomos criados simples. Se nós virmos a nossa criação, nós fomos criados simples. Vocês já imaginaram um bebê? Eu às vezes estava a fazer isto, estava a pensar no meu treino. Vocês já viram o que é que um bebê necessita para ser feliz? Vocês lhe derem uma lata de salsichas com umas pedras lá dentro e um brinquedo da Fisher Price, que é caríssimo, não é? Vocês já pensaram o que é que ele vai escolher? Eu acho que é a lata de salsichas com as pedras. Porquê? Porque faz barulho. Porque para o bebê, ele não precisa de coisas caras para ser feliz. Porque o que ele precisa é algo que lhe faça sentir ser feliz. Independentemente do valor. Independentemente do valor. Então, quando eu penso na simplicidade, né, e é isto que eu tenho que descobrir, e é isto que Deus quer trazer neste reino invertido, é que o que é que eu preciso para ser feliz? E há uma coisa que é simples, que é o mais simples que nós podemos ter na vida para ser felizes, que é Jesus. Jesus. E vocês sabem que nós nem precisamos ir à procura dele? Nós não precisamos ir à procura de Jesus, porque Jesus, ele nos encontra. Ele morreu por nós, ele deu a sua vida por nós. Ele nos amou ao ponto de morrer por cada um de nós. Então nós não precisamos de fazer muito para encontrá-lo. Basta aceitá-lo. Basta entender que neste reino nós só precisamos dele para ser feliz. Nós não precisamos de nada mais. Nós só precisamos de Jesus. Não importa a nossa formação, não importa se eu sou um doutor, não importa se eu sou um médico, não importa se eu sou
um grande pregador, não importa se eu tenho muita gente a seguir-me, isso não importa. Porque a única coisa que nós precisamos é Jesus. Vocês sabem, quando nós entendemos isto e quando nós percebemos que Jesus ele é suficiente para nós, sabem? E que nós, independentemente da nossa classe social, nós podemos ter tudo na vida. Carros, casas, roupas. Mas se nós não tivermos Jesus, é muito complexo ser feliz. É muito complexo. Porque andamos a buscar aquilo que não te dá a felicidade. David disse, no Salmo, diz: uma coisa eu peço ao Senhor, a tua presença. Uma coisa, não peço nada mais, a tua presença, porque a tua graça, ela me basta. Amém? Sabem que complexidade, nós quando temos esta necessidade, ela pode ser um cativeiro. Amém? Ela pode ser um cativeiro, ela pode ser algo que nos amarra, algo que nos prende. Mas sabem que, ao contrário, a simplicidade, ela liberta. Ela liberta. Sabem? E a diferença é que quando nós temos a simplicidade de Deus no nosso coração, amém? O que eu tenho, me basta. Se eu tenho um carro XPTO, me basta. Se eu tenho um carro mais fraquito, me basta. Se eu como, eu gosto de cozida à portuguesa. Se eu como um cozida à portuguesa, me basta. Mas se eu como um arroz de frango, me basta também. Amém? Se eu tenho muito, me basta. Porque se eu tenho pouco, me basta. Porque isso não me move. Porque isso não faz com que eu seja mais feliz. Porque o que faz com que eu seja feliz é Jesus. Amém? Jesus é o centro, tem que ser o centro da nossa vida. Jesus nos define para que nós possamos caminhar neste reino invertido. Amém? Amém. Em terceiro lugar, sucesso no reino invertido é ser semelhante a Cristo. Diz assim em João 3, 22 a 28. Depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, onde se demorou com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo ia e se batizava, pois João ainda não fora lançado na prisão, no cárcere. Surgiu então uma contenda entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunhas que está batizando, e todos vão ter com ele. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Amém? Sabem? Nesta passagem, João está a ser comparado com Jesus. Jesus está ministrando e João está batizando. E os discípulos de João foram dizer que Jesus ele estava com mais seguidores. Vamos pôr isto nos termos de hoje. Jesus tem mais seguidores no Facebook do que João. Então, quem é que é o Cristo? Sabem? Porque as pessoas achavam que João, ele era, porque ele vinha diante de Cristo, mas ele veio preparar caminho, e naquele tempo as pessoas não entendiam. E foram perguntar a João: João, se tu fazes todas estas coisas, tu também batizas, então, não és tu o Cristo? Não és tu o Cristo? E a pergunta que vem é: como é que se reflete a tua vida? Como é que se reflete a tua vida nas pessoas que tu convives, nas pessoas que estão próximas, nos teus vizinhos, na tua família? E a pergunta que vem a seguir: será que as pessoas que te veem, elas estão-te a comparar com Cristo? Será que elas estão a dizer assim: a tua vida é tão parecida com Cristo, tu és tão semelhante a Cristo? Será que, Laura, tu és o Cristo? Queres que eu responda? Não, eu sei.
Gardénia, tu és o Cristo. Será que tu refletes? As pessoas veem em ti o Cristo? Irina, será que veem? Eu faço esta pergunta a mim. Será que as pessoas me veem e dizem assim, tu és o Cristo? E eu tenho que dizer, não, eu não sou o Cristo, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Aquilo que eu reflito é semelhança de Deus, é semelhança de Cristo. Sabem, vocês devem pensar assim, há pessoas que nós podemos olhar e perguntar, tu és o Cristo, mas também há pessoas que nós podemos perguntar se tu és o diabo. Cuidado, calma. Há pessoas aí que a gente olha e diz, tu és o diabo? Mas isso não nos interessa, amém? Aquilo que nós queremos é refletir Cristo na nossa vida. Amém? Sabem, se nós não vivermos este Cristo, e isto tem a ver com discipulado, ser mais como Cristo, imitar Jesus, ser parecido com Ele. Amém? Vocês sabem que nós somos cristãos por alguma razão. Vocês sabem o que quer dizer cristão? Cristão quer dizer pequenos cristos. Então, se nós somos pequenos cristos, amém? Nós somos pequenos cristos, mais cedo ou mais tarde, nós temos que refletir Cristo. Cristo tem que se refletir na nossa vida, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós ouvimos. Tem que se refletir, porque nós somos pequenos cristos. Amém? Então, sucesso neste reino invertido é ser semelhante a Cristo. Amém? E uma pergunta que eu deixo para vocês pensarem, e é muito importante, é nós fazermos uma autoavaliação. Quanto é que eu me pareço com Cristo? Será que me pareço muito? Eu sei que eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo, mas será que eu me pareço muito? Será que eu me pareço pouco? Será que eu tenho que buscar mais para me parecer mais com Ele? Será que eu tenho que estudar mais, ler mais a Bíblia, passar tempo com Ele para ser mais como Ele? É uma pergunta que fica no ar. Sabem? Aquilo que tem que refletir na nossa vida, independentemente daquilo que nós falamos, se nós falamos muito bonito, se falamos mais mal, aquilo que nós temos que refletir é o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Aquilo que nós temos que refletir é fruto. Nós temos que transparecer amor, nós temos que transparecer paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Amém? Porque quando nós refletimos o fruto do Espírito na nossa vida, nós estamos a refletir Cristo, porque Ele era tudo isso. Ele era tudo isso. Amém? Então nós temos que refletir. Sabem? Nós vivemos num mundo onde tudo é muito fácil. Nós podemos buscar muitas coisas hoje em dia no online, nas redes sociais, no YouTube. Sabem? Nós podemos olhar para essas pessoas e dizer, uau, Billy Graham, milhares de pessoas. Há homens que estão a aparecer que têm seguidores e seguidoras, as pessoas seguem-nos, as pessoas, vocês sabem, muitas vezes há pessoas que deixam de ouvir a voz do seu pastor para ouvir outras pessoas e dizem, uau, que palavra, que maravilhas que ele faz. Mas sabem que nós devíamos avaliar de uma maneira diferente. Vocês sabem que nós não devíamos avaliar por as coisas que eles fazem, mas pelo caráter de Cristo que eles têm. Uma vez eu abri o Facebook e estava um pastor a fazer um live. E vocês sabem que no meio do live, aquele homem bateu na mulher. Vocês acreditam nisto? Que aquele homem deu um bufetão na esposa? Estava live. E aquilo que eu estou-vos a contar isto porquê? Porque eu quero que nós possamos entender que, independentemente que aquele homem falasse o melhor ministério do mundo, o seu caráter não é de Cristo. E nós temos que começar a avaliar as pessoas assim, a chamar as pessoas que nós ouvimos, que nós vemos. Será que esta pessoa reflete Cristo? Será que esta pessoa reflete Cristo? Ou a vida dele são só palavras bonitas? Porque tem uma escola bíblica, uau, é um teólogo, de umas revelações
acima da média, uns títulos, têm títulos que nunca mais acabam, ou nós vamos começar a ver este homem reflete a vida de Cristo, este homem reflete o amor de Deus, a paz de Cristo. Vocês sabem, aquele homem eu nunca mais o ouvi. Ainda bem. Mas não apareceu muito mais, porque é escandaloso, não é? Mas muitas vezes nós seguimos pessoas que não refletem o caráter de Cristo. Muitas pessoas, nós vemos pessoas que não refletem. Eu estou a dizer isto não é para vocês começarem a seguir-nos, não. É para que as pessoas possam começar a seguir-vos. Seguir-vos, não por aquilo que nós possamos falar de bonito, não por aquilo que a nossa vida possa atrair pessoas, não. É porque aquilo que está dentro de mim é a necessidade para a vida das pessoas. Aquilo que eu reflito é Deus. Aquilo que eu reflito é Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Amém? Há uma pergunta que eu quero que nós pensemos. É como é que está o meu relacionamento? Será que eu estou a parecer-me com Ele? Será que eu estou a parecer-me mais com Jesus? Sabem, este é o reino invertido. Amém? Este é o reino ao contrário daquilo que as pessoas entendem. Este é o reino ao contrário, inverso daquilo que a nossa sociedade diz, daquilo que a nossa sociedade fala. Amém? Nós temos mais 2 temas para falar sobre este reino. Mas sabem, há um processo. E quando nós pensamos em falar disto, foi para que nós pensemos que o reino de Deus não é nada abismal, mas é algo importante para nós. É algo muito importante para a nossa vida, é algo importante para que nós possamos colocar em prática aquilo que Deus quer de cada um de nós. Aquilo que Deus quer e deseja de cada um de nós. Amém? Amém. Nós vamos orar. Amém? Pai, nesta tarde, Senhor, te louvo, te adoro, Pai. E, Deus, nesta tarde eu quero te agradecer pela tua palavra, Deus, por aquilo que tu tens trazido ao nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender todas as coisas, Pai. Espírito Santo, eu oro para que tu possas abrir os olhos do nosso entendimento, Senhor, para aquilo que é a tua palavra, para aquilo que é sucesso neste reino, Deus, e que é completamente contrário ao inverso àquilo que as pessoas imaginam. Deus, muitas vezes somos julgados, muitas vezes somos apontados por aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós fazemos é reflexo da tua vida em nós. Aquilo que nós queremos fazer é reflexo da tua vida em nós. Aquilo que nós queremos falar tem que ser reflexo da tua vida em nós. Aquilo que nós queremos ouvir, ver, que seja reflexo da tua vida em nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu oro para que, Deus, cada um de nós possa entender, Pai, este reino, Senhor, este reino de Deus, este reino que vem para governar, Deus, governar a nossa vida e veio para governar esta terra. Deus, estamos esperando que esse reino possa vir governar, Deus, um reino perfeito, Pai, um reino amoroso, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, para que tu possas, Senhor, tocar a vida de cada um neste lugar, Pai, em nome e no poder de Jesus, Deus. Amém. Amém.